Olá, primeira série. Vamos iniciar nossa quinta aula de Química, que vai ter como tema a teoria atômica de Dalton. Então, John Dalton, essa pessoa que está representada nessa imagem, ele desenvolveu trabalhos que o levaram a considerar que a matéria é descontínua. O que significa uma matéria descontínua? Quer dizer que ela é formada por pequenas partículas. E esses trabalhos eles foram publicados entre os anos de 1803 e 1827. Então aqui nós podemos perceber que não foi um trabalho tão fácil de ser feito, né? Ele durou mais de 20 anos, quase 25 anos para ser concluído. Para Dalton, a ideia de átomo surgiu como uma possibilidade de justificar o que ele verificava experimentalmente. Então aqui ele quis dar uma ideia de como seria o átomo, certo? E essas conclusões que ele teve com esses experimentos, elas eram coerentes com as leis ponderais das reações, que foram as leis que nós estudamos na aula passada, que tratavam-se das leis de Lavoisier e da lei de Proust, certo? Então o que eu vou mostrar para vocês inicialmente, alguns pontos básicos dessa teoria atômica de Dalton. Então lembrando que aqui não estão todos os... Não está, vamos dizer assim, não está toda a teoria atômica de Dalton aqui para vocês, tá? Só mesmo a parte básica que vocês conseguem entender. E depois vamos fazer uma verificação de um exemplo, de acordo com a teoria atômica de Dalton, baseada nas leis de Lavoisier e na lei de Proust, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para vocês 4 pontos básicos dessa teoria atômica de Dalton. Primeiro, a matéria é formada de partículas indivisíveis chamadas átomos. Então, de acordo com Dalton, preste atenção, de acordo com Dalton, não quer dizer que seja assim, certo? Porque depois a gente vai ver algumas alterações. Então, de acordo com essa teoria de Dalton, o átomo era algo que você não podia dividir ele. Não tinha como pegar um átomo, por exemplo, eu vou pegar esse átomo e dividir ele em dois, metade de um átomo, metade do outro. Não se conseguia fazer isso, tá bom? Segundo, isso aqui é interessante, muito importante, mas um pouquinho difícil de entender de primeira. Então, prestem atenção. Segundo, átomos de um mesmo tipo, ou seja, do mesmo elemento, são iguais em tamanho, forma, massa, por exemplo. Vamos parar aqui. O que quer dizer? Se você tem aqui, vamos só uma suposição, tá? Vamos dizer que você tem um átomo de hidrogênio numa mão e no outro também um átomo de hidrogênio, eles vão ser idênticos, certo? Eles vão ter o mesmo tamanho, eles vão ter a mesma forma, vão ter a mesma massa, se você conseguir colocar numa balança, certo? Ou seja, eles vão ser idênticos, ok? Continuando, e diferentes dos átomos de outro elemento. O que quer dizer isso? Agora, se você pega numa mão um átomo de hidrogênio, no outro o átomo de enxofre, então ele vai ter tamanho diferente, ele vai ter massa diferente, eles vão ter forma diferente, porque eles não são do mesmo elemento. Agora, se você solta o do hidrogênio e pega outro de enxofre, enxofre com enxofre, mais uma vez vão ser átomos iguais, mesma forma, mesma massa, ok? Então eles são diferentes, eles são iguais quando fazem parte do mesmo elemento, certo? Por exemplo, átomo de ferro, átomo de ferro. E vão ser diferentes se forem elementos diferentes, átomo de ferro, átomo de ouro, ok? São diferentes. Terceiro ponto básico. Os átomos podem se unir uns aos outros formando átomos compostos. Por que está entre aspas, átomos compostos? Porque essa expressão hoje não é mais chamada de átomos compostos. Mas na época, como foi uma descoberta ainda, tá? Dalton deu o nome de átomos compostos. Hoje nós chamamos de moléculas, tá bom? Como assim, professor? Então, vamos lá. Alguns átomos, eles conseguem se unir com eles mesmos para formar um material, vamos dizer assim, puro. Por exemplo, o gás oxigênio é quando um átomo de oxigênio se junta com outro átomo de oxigênio. Nós temos o gás oxigênio, certo? Só que a água, por exemplo, a água não existe um átomo de água para juntar com outro átomo de água. Para quem não sabe, a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Olha aqui, são 2
são dois iguais, dois hidrogênios, né? E dois diferentes, hidrogênio com oxigênio. E os três se juntam para formar a água. Então, nesse caso aqui, nós não vamos ter um átomo, nós vamos ter três átomos que formam uma substância só. Certo? Essa junção é o que Dalton chamou na época de átomos compostos, tá? Mas daqui para frente nós não vamos utilizar essa expressão de átomos compostos. Nós vamos chamar de moléculas, certo? Então, juntando dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, eu vou formar uma molécula de água, ok? E o quarto ponto básico que nós vamos ver aqui no ensino médio é a seguinte: as reações químicas podem ser consideradas processos em que ocorre a união e a separação de átomos. Ou seja, quando o reagente vai formar produto, o que vai acontecer? Eles vão se separar, os átomos lá nos reagentes, e depois eles vão se juntar de outras formas, às vezes formando mais de um composto, ou menos, compostos a menos, para formar os produtos. Então, primeiro eles vão se separar, e depois eles vão se unir para formar um produto novo. Tá bom? Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês verificarem como que Dalton pensava mais ou menos. Então são coisas que se a gente olha hoje, a gente pensa assim, poxa professor, mas sim, a gente está olhando, está percebendo que é assim que acontece. Só que na época Dalton não tinha isso, não tinha essa visão, não tinha esse aparato de química e de ciência que nós temos hoje. Tá bom? Então vamos imaginar aqui que em primeiro lugar ele fez o primeiro experimento. Pegou 3 átomos do laranja, vamos chamar assim, o X, né? 3 átomos do Y e juntou cada um laranja com um azul para formar moléculas. Então aqui nós temos uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, ok? E depois ele fez a mesma coisa, só que em vez de 3, ele fez com 8. 8, 8, então formou 8 moléculas, ok? Então, em primeiro lugar, aqui nós vamos ver a lei de Lavoisier sendo aplicada. Então, se, por exemplo, ele tinha 3x de massa, isso daqui é mx, é a massa, tá? Se ele tinha 3x de massa com 3y de massa, juntando todos vai ter 3 vezes o valor do x mais o valor de y. Ou seja, como assim, professor? Ou seja, a massa que ele tinha aqui no reagente, ele vai ter que ter aqui no produto. A massa que ele tinha aqui, ó, 8x e 8y de reagente, ele vai ter que ter no produto. 8 vezes x mais y. Então, essa é a lei de Lavoisier, tá? Aqui para os dois, ó. Lei de Proust, para quem não lembra, é a relação quantos para quantos, certo? Então, aqui eu tenho 3 reagentes para formar 3 produtos, ó. 3x dividido por 3y. 8. Então, se eu tenho 8, se eu aumentei de 3 para 8 no reagente, eu tenho que aumentar de 3 para 8 no produto, né? Por exemplo, utilizando a lei de Proust, desculpa. Se eu quero só com 2, então 2 átomos de X, eu vou precisar de quantos de Y? A mesma quantidade, 2 átomos de Y, e vai formar quantos produtos? 2 produtos. Lei de Proust. Ok? Então aqui é só uma pequena demonstração de como foi basicamente os trabalhos de Dalton para ele chegar nessa teoria atômica, tá bom? Muitas décadas depois de publicada, que essa lei foi totalmente aceita no meio científico. Essa teoria, desculpa. E no final do século XIX, foi descoberto que um átomo podia emitir espontaneamente partículas menores. Opa! Então vai contra essa primeira lei aqui, ó, formada de partículas indivisíveis chamadas átomos. Certo, então hoje nós dizemos muito isso, que o átomo ele é indivisível. Mas depois, lá no final do século XIX, foi descoberto que os átomos eles podiam emitir uma partezinha dessas, vamos dizer assim, uma partezinha do átomo pode ser perdido. Então, se pode ser perdido, se pode sair dele, quer dizer que ele pode ser dividido sim, tá bom? E também no início do século XX vem um outro estudo, que é o estudo da fissão do átomo. Então, o que é o estudo da fissão do átomo? Isto é, a quebra de alguns tipos de átomo, então não é todo átomo que sofre a fissão, tá bom? O que contrariava a ideia de sua indivisibilidade, tá bom? Mas mesmo assim, até hoje, então porque ele errou nisso, não serviu de nada o estudo dele? Não, serviu. Serviu para muita coisa, tá bom? Tanto é que nós estudamos ele até hoje.
Mesmo assim, até hoje, muitos processos podem ser compreendidos por esse modelo de átomo proposto por Dalton. Ok, gente? Então, bom estudo para todos. Para o momento, é só isso.